Coisas mudaram, mas a palavra continua a mesma. Se ela tivesse mudado, nós também deveríamos nos mudar o nosso pensamento, o nosso comportamento. Mas a palavra não mudou. O que era errado antes continua sendo errado hoje. E nós que já conhecemos a verdade, é função nossa pregar e ajudar aqueles que estão precisando. Pais, cuida dos seus filhos. Ah, mas o meu filho é muito pequenininho, cuida dele. Porque o diabo está de olho nele. Ele não vai aparecer para o seu filho da forma que ele é. Mas ele vai investir com coisas materiais para atrair o seu filho. Cuida. Vigia. Tem gente que fala assim, tem pais que falam assim, eu oro muito pelos meus filhos, mas você está vigiando? A palavra de Deus fala vigiar e orar. Tem muitos pais orando, mas não está vigiando. Não sabe o que o filho está fazendo. Não sabe o que o filho está vendo na internet, nas redes sociais. Não sabe com quem o filho anda. Sabe nada do filho, mas está orando. Oração sem ação não resolve nada. Vigia. Toma conta do seu filho. Olha para ele. Observa ele. Observa o comportamento dele. Amém? Amém, pais? Glórias a Deus. Os irmãos que organizaram essa peça estão de parabéns. Eu acho que foi a mesma que foi apresentada no Congresso de Crianças ontem. Ontem eu não pude ir no Congresso de Crianças, mas eu creio que do jeito que foi uma bênção aqui, foi uma bênção lá também. Queria convidar os irmãos que abram suas Bíblias no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Depois eu dou. 1 Crônicas, capítulo 4. Os irmãos encontraram? Vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Glórias a Deus. Amém? E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Amém? Curva a sua cabeça por um momento. Senhor Deus, graças nós te damos, Senhor. E nesta hora, Pai, eu lhe peço em nome do Senhor Jesus, fala conosco. Fala, Senhor, através da tua palavra, porque a tua presença já podemos senti-la neste lugar. Então tenha liberdade, Espírito de Deus. Tenha liberdade de tratar, tenha liberdade de falar, tenha liberdade de tocar no mais íntimo de cada um dos teus filhos que se encontra aqui nesta noite. Este lugar é teu, Senhor, e nós estamos aqui por causa do Senhor, pela tua palavra, pela tua presença. Tenha liberdade, Espírito de Deus, neste lugar, em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém e amém. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Irmãos, este livro de 1 Crônicas, se você for ler o livro, do capítulo 1 até o capítulo 9, o autor de Crônicas, ele relata nomes de reis, de profetas, de sacerdotes, de príncipes. São mais ou menos 600 nomes que tem desde o capítulo 1 até o capítulo 9 de 1 Crônicas. 600 nomes são relatados nesses versículos, nesses capítulos.
Mas um nome se destaca. Um nome. Aqui no capítulo 4, no versículo 9, um nome se destaca. Um homem chamado Jabes. Jabes era o nome deste homem que, em meio a mais de 600 nomes, quando citou o nome de Jabes, o autor parou e falou algo dele. Se você for ler os outros, só tem o seu nome citado, o nome do pai, o nome da mãe, o nome da pessoa. Mas quando chega no nome de Jabes, o autor para e não fala simplesmente quem era, simplesmente o nome dele, mas fala algo sobre ele. Algo que ele fez. E que chamou a atenção deste autor. E que ficou registrado no 1 Crônicas, no capítulo 4, no versículo 9 e 10. Algo que esse homem fez que chamou a atenção de Deus. Igreja, uma coisa que nós precisamos é chamar a atenção de Deus. Às vezes nós chamamos a atenção das pessoas. Às vezes nós chamamos a atenção da multidão. Às vezes nós chamamos a atenção de uma pessoa só. Mas nós precisamos chamar a atenção de Deus. As palavras que saem da nossa boca têm que chegar diante do ouvido de Deus. E fazer com que Ele pare e olhe para nós. Como eu disse, foram mais de 600 nomes citados nessa cronologia de reis, de príncipes, de profetas, de sacerdotes. Mas quando chega aqui, o nome de Jabes, ele para e ele diz assim: Jabes, mais ilustre, e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Você sabe o que significa o nome de Jabes? Aquele que provoca dores. No passado, todos os nomes tinham um significado. A pessoa os pais davam um nome para os filhos, baseado na circunstância que eles estavam vivendo. Todo nome. Você já teve curiosidade de saber o significado do seu nome? Todo nome tem um significado. E Jabes, o significado era aquele que provoca, aquele que provocou dores. Imagina só, a pessoa te chamar e falar assim: que provoca dores. Vem cá. Acho que ninguém quer uma pessoa que provoca dores, né, irmãos? Ninguém quer por perto uma pessoa que provoca dores. Imagina só, a criança nasce e eu acredito que o parto dessa mulher foi um parto muito difícil. Naquela época não tinha cesariana. Ou saía. E nós que somos mulheres, nós sabemos que um parto normal dói muito. É algo dolorido, mas é muito dolorido mesmo. Por mais que a gente fale, mas só na hora que está passando que a mulher tem noção da dor. Mas tem alguns partos que são piores. Quando eu entrei em trabalho de parto da minha filha, eu entrei em trabalho de parto 10h30 da manhã. E ela foi nascer 2h30 da madrugada. E cada vez que a hora passava, a dor só aumentava. Só aumentava. A tendência é assim, quando você está sentindo uma dor, você toma alguma coisa, à medida que as horas vão passando, a dor vai diminuindo. Mas no parto não. Tem uma aqui que até desistiu. Ela ia fazer parto normal, mas quando ela começou a sentir dor, ela falou assim: chama o médico, eu quero uma cesárea. Porque dói muito. E naquela época, irmãos, não tinha cesariana. E tinha alguns partos que a mulher chegava até a morrer, porque não tinha condições de ela ter o parto normal. Às vezes a criança atravessava e não nascia. E quando essa mulher, que não tem o nome dela citado, só tem o nome do filho dela, o nome que ela própria deu ao filho, Jabes. Quando essa mulher foi ter o seu filho, ela sentiu
tanta dor, ela sofreu tanto, que ela decidiu colocar o nome da criança, aquele que provoca dores. Ela deveria ter falado assim: eu vou colocar aquele que provoca alegria, porque eu quero esquecer dessa dor. Não, mas ela colocou o nome da criança, aquele que provoca dores. Olha que nome, olha que destino que uma mãe traçou para o filho. Imagina só, todos chamando ele provocador de dor. Irmãos, e eu estava preparando essa mensagem ontem. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu já até preguei essa mensagem há alguns anos atrás. E quando eu estava preparando essa mensagem, eu fiquei imaginando assim: meu Deus, essa mulher colocou o nome do filho, aquele que provoca dores, porque ela sentiu muita dor. Ele provocou no nascimento sem ter culpa nenhuma, porque aquela criança não tinha culpa de ter provocado tanto sofrimento naquela mãe. Mas mesmo não tendo culpa, ele teve que carregar isso com ele. Aí eu fiquei imaginando, nós, às vezes, provocamos dores nas pessoas. E quando a gente provoca uma dor na pessoa, não uma dor física, mas uma dor através de palavras, através de atitudes, através de comportamento. Quando a gente provoca, quando a gente faz algo com uma pessoa e aquilo dói na pessoa, todas as vezes que, pode passar anos, mas todas as vezes que ela olhar para nós, que ela olhar para a gente, ela se lembra daquilo. Ela pode até ter te perdoado, mas ela lembra a dor que um dia nós provocamos nela. Irmãos, eu acredito que no decorrer, nós que somos adultos aqui, no decorrer dessa nossa caminhada, nós já provocamos dores em alguém. Talvez um marido que provocou dor na esposa, a esposa que provocou uma dor no marido, por causa de comportamento, de palavras, de atitudes. E deve ser muito ruim. Eu acredito que é muito ruim você ser lembrado, a pessoa olhar para você e lembrar daquilo que você fez com ela, de ruim. E até mesmo chegar ao ponto daquela dor vir novamente, a pessoa sentir de tão doloroso que foi quando aconteceu. Deve ser horrível ser lembrado por uma pessoa, talvez uma pessoa que você nunca mais viu, ou tem anos que você não vê, mas quando aquela pessoa lembra de você, ela só lembra com sofrimento. A gente se torna como este jovem aqui, aquele que provocou dores, aquele que provocou sentimento ruim nas outras pessoas. Irmãos, isso é horrível. Eu fiquei imaginando esse rapaz, a mãe dele chamando por ele, né? Poderia ter colocado Joãozinho, né? Fernandinho, tantos nomes bonitinhos. Mas a mãe dele, eu fiquei imaginando, será que essa mulher não parou para pensar assim: não, eu vou trocar o nome do meu filho? Porque naquele momento, sim, ele me provocou dor, mas agora não. E ele não tinha culpa, ele não teve culpa. Mas agora não, eu vou trocar o nome dele. Mas o nome dele não foi trocado. Permaneceu aquele que provoca dores. Só um poderia trocar aquela situação daquele rapaz. Só Jesus, só Deus poderia trocar a história daquele homem. Como só Deus também, irmãos, pode trocar a nossa história. Talvez nós um dia fomos, sim, pessoas que provocamos dores em alguém. E às vezes a gente até hoje fica angustiado por ter provocado essa dor. Talvez você até pediu perdão para a pessoa até falou que te perdoou, mas dentro de você ainda fica guardando. Por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu tive essa atitude? Por que eu tive esse comportamento? Se eu pudesse voltar, irmãos,
Quantas coisas na nossa vida, se a gente pudesse voltar e não ter feito. Quantas palavras saiu da nossa boca, se a gente pudesse voltar, se tivesse um túnel do tempo, se você pudesse voltar lá no passado e não ter falado, não ter feito, não ter tomado aquela atitude, porque aquela atitude machucou, feriu alguém. Não tem como voltar, não tem túnel do tempo, mas tem Jesus, tem Deus. Tem Deus, um Deus soberano, um Deus perdoador, um Deus que nos ama a ponto de nos perdoar aquilo que ninguém, às vezes, é capaz de nos perdoar. Ele perdoa. Jabes, eu acredito que ele não suportava mais viver daquela forma, sendo chamado provocador de dor, aquele que causa dor, aquele que causa sofrimento. Ele queria mudar a vida dele. Ele queria mudar a trajetória dele, ele queria mudar a história dele. Irmãos, às vezes a gente olha para a nossa história e pensa assim, meu Deus, tem coisas aqui que poderia ser mudado. Tem coisas na minha vida que poderia ser mudado. E tem coisas que só Deus pode mudar. Só Deus. E Jabes, ele descobriu isso, então ele foi até Deus. A mãe dele poderia ter mudado o nome dele. A mãe dele poderia ter tirado aquela marca, né, porque ele ficou marcado. Imagina, eu fiquei assim, imaginando a cena das pessoas chamando por ele. Eu acredito que tinha pessoas que tinham até medo de chegar perto de Jabes, não queria nem contato com ele. Porque imaginando que ele era uma pessoa tão má, que ele só provocava dores nas pessoas, sendo que isso aconteceu no nascimento dele. Mas ele ficou marcado. Ele ficou selado por causa deste nome. Um momento que alguém teve de sofrimento marcou a vida da outra pessoa. O sofrimento daquela mulher foi só no momento do parto. Mas eu acredito que o sofrimento de Jabes foi durante muitos anos da vida dele. Ser lembrado por alguém que causou dor. Irmãos, eu não quero ser lembrada por ninguém de ter causado dor em alguém. Se tem uma coisa que às vezes muitas pessoas falam assim, pastora, você fala muito pouco. Eu sou de falar pouco. Mas eu tenho muito medo de falar muito e falar aquilo que eu não devo. Às vezes é melhor a gente ficar calado do que falar coisas que vai ofender. Para eu falar, eu quero ter certeza do que eu estou falando. Por isso que eu prefiro falar pouco. Eu tenho muito medo de errar nas minhas palavras. Eu tenho muito medo de ofender as pessoas. Porque eu já fui ofendida. E dói. E para você voltar atrás é muito difícil. Porque só quem sente que sabe o que é. E às vezes uma palavra de perdão, de me perdoa, não é o suficiente para tirar a dor de alguém. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado. Principalmente nós que somos cristãos, seguidor de Cristo, que é a essência do amor. Nós devemos tomar muito cuidado para não ferir as pessoas. É melhor você se calar do que você falar muitas palavras e palavras que não vai edificar a vida de ninguém. É melhor ficar calado. É melhor ficar em silêncio. Para você não ser um causador de dores na vida das pessoas. Tem pessoas, irmãos, que falam tanto, soltam tantas palavras no vento, que não raciocina se aquilo vai ferir ou se vai machucar. Tem casais que ofendem um ao outro. Em casa, o Netinho está aqui, ele é testemunha disso.
Se eu não estiver bem, eu fico calada. Conversou. Começou a conversar muito. Vê que eu respondi, mas não estiquei. É porque eu estou precisando de ficar calada, em silêncio. Quando eu estiver me sentindo melhor, aí sim a gente volta a conversar. Vocês estão me entendendo? Porque eu tenho medo de ofender. Eu tenho medo de ferir as pessoas. E palavras não é algo que você pode voltar. Não é como você escrever num quadro, depois você arrependeu, você vai lá e apaga. Não é assim. E eu não quero ser causadora de dores na vida de ninguém. Por isso que eu prefiro às vezes ficar calada. Quando Deus me ensinar, agora dá para falar. Agora eu estou em condições de falar. Aí eu falo. Porque eu sei que eu não vou ofender. Que eu não vou ferir, que eu não vou machucar. Isso serve, irmãos, para os casais. Isso serve para o convívio das famílias. Isso serve para que a gente venha parar, meditar naquilo que nós estamos fazendo. Talvez a mãe desse rapaz até arrependeu de ter colocado esse nome terrível nele. Eu não sei como que era naquela época, se podia mudar o nome. Eu sei que Deus mudou o nome. Tinha um homem chamado Jacó, e ele teve um encontro com Deus. No Vale de Jabote. Ele lutou com Deus. A Bíblia fala que ele lutou com Deus ali. E ele agarrou Deus e falou: eu não te deixo enquanto o Senhor não me der a bênção. Aí o anjo perguntou para Jacó assim: qual é o seu nome? Aí ele falou assim: Jacó. E o que significava o nome de Jacó? Enganador, usurpador, trapaceiro. Imagina, irmãos, um pai colocar esse nome num filho. Essa mulher que está grávida aí, pelo amor de Deus. Aí o anjo pergunta para Jacó assim: qual é o seu nome? Aí ele começou a falar: usurpador, trapaceiro. Aí ele falou assim: a partir de hoje o seu nome vai ser Israel, príncipe de Deus. Deus trocou o nome de Jacó, porque ele não poderia ser um líder do seu povo tendo o nome que ele tinha. Ele não poderia ser um escolhido de Deus tendo o nome que ele tinha. Aí Deus falou assim: vamos trocar esse nome. Vamos trocar esse nome. Agora não é trapaceiro mais. Agora não é usurpador mais. Agora é Israel, príncipe de Deus. Príncipe de Deus. É muito melhor ser chamado príncipe de Deus do que usurpador. É muito melhor ser chamado príncipe de Deus do que usurpador, do que aquele que tira aquilo que não é seu. Trapaceiro. Irmãos, e quantos de nós viemos para a igreja com esses nomes? Trapaceiro, ladrão, sem vergonha, cachaceiro. Mas aí o Senhor veio: vão trocar esse nome? Vão trocar esse nome? Servo do Deus Altíssimo, Filho de Deus, ovelha do Senhor, vaso do Senhor, vaso de honra na casa do Senhor. Jabes não queria continuar sendo visto, sendo reconhecido pelo nome que a mãe dele deu a ele. Aí o que ele decidiu? Eu vou fazer uma oração, eu vou procurar ajuda em quem pode me ajudar. Só Deus. Só Deus pode nos ajudar, irmãos. Só Deus pode mudar a nossa história. Só Deus pode mudar a condição que nós estamos vivendo hoje, que às vezes não é favorável para ninguém, nem para nós mesmos. Aí Jabes faz o quê? Ele vai orar ao Senhor, ele vai fazer uma oração. E por causa dessa oração, o autor de 1 Crônicas, ele, quando cita o nome de Jabes, ele para e relata o que Jabes fez. Sendo que
Os outros, ao todo, tem mais ou menos uns 600 nomes aqui. Os 599 não citaram nada sobre eles. Mas de Jabes, o autor diz aqui no versículo 10, porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres do que mal não seja aflito. Ele fez 3 pedidos para Deus. Ele pediu 3 coisas para Deus. Ele pediu para o Senhor: se me abençoares. Ele falou para Deus: Senhor, eu quero ser abençoado. Porque até hoje eu sou considerado um homem que não é um homem abençoado. Porque ninguém que é chamado daquele que provoca dores é uma pessoa. Não é vista pelas pessoas como uma pessoa abençoada. Ele falou assim: eu quero a bênção do Senhor sobre a minha vida. Eu quero ser reconhecido. Não mais como antes, mas como um novo homem. Eu quero ser abençoado, eu quero alcançar a misericórdia do Senhor, eu quero alcançar as bênçãos do Senhor na minha vida. Irmãos, e quem é que não quer, quem não deseja as bênçãos do Senhor? Mas para alcançá-la tem que pedir, tem que clamar, tem que orar. E foi o que Jabes fez. De repente ele já tinha conversado com muitas pessoas para resolver o problema dele, para resolver a situação dele diante da sociedade, diante das pessoas que conviviam com ele. De repente ele já tinha conversado com o pai, com a mãe: mãe, por que a senhora me deu esse nome? Ela poderia ter falado para ele: filho, no dia eu estava sentindo tanta dor, que era o único nome que veio à minha mente para te dar. Talvez a mãe dele até pediu perdão para ele: me perdoa de ter te dado esse nome horrível. Mas já deu, já todo mundo te conhece. Mas aí ele foi buscar a Deus. Porque Deus ia fazer com que as pessoas olhassem para Jabes de uma forma diferente. Irmãos, e quando nós aceitamos a Cristo, quando nós tivemos um encontro com Cristo, quando nós aprendemos que nós devemos clamar ao Senhor, as nossas orações, eu acredito que todos nós que viemos para a presença do Senhor, uma das primeiras orações que nós pedimos foi: Senhor, muda a minha vida. Porque ninguém chegou aqui santinho. Todos nós, quando viemos para a presença do Senhor, porque não tinha alguma coisa errada na nossa vida lá fora. E nós pedimos: muda a nossa vida. Muda a minha vida, Senhor. E Jabes pediu para o Senhor: Senhor, me dá uma bênção. Me abençoa. Eu não quero mais ser visto como eu sou. Irmãos, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que antes eram vistas para a sociedade, para as pessoas lá fora, de formas terríveis. Mas hoje tem que olhar para você e ver: Deus mudou essa vida. Deus mudou ela, Deus mudou ele. Olha o que esse Deus que a qual ele está servindo faz. Só Deus mesmo para fazer. Tem gente que fala lá fora: só Deus mesmo para fazer isso, para essa mudança, essa transformação. E é só Ele mesmo. E Jabes sabia, por isso que Jabes foi até ele. Jabes foi clamar a Deus e Deus falou: Senhor, muda a minha situação, me abençoa. Jabes pede também ao Senhor: Senhor, amplia. Senhor, eu quero conquistar coisas grandes, porque eu acredito que por causa da visão que as pessoas tinham de Jabes, por causa do nome dele, ele vivia num mundinho. Ele vivia numa situação mesquinha, pequena. Ele tinha medo de ser ousado. Ele tinha medo de olhar no horizonte, porque o que as pessoas iriam pensar dele, o que as pessoas iriam falar dele. Mas ele falou: amplia, Senhor. Amplia. Eu não quero ficar só aqui não, eu quero olhar para longe, eu quero olhar para o horizonte. Eu sei que o Senhor tem coisas grandes para mim. Eu sei que o Senhor tem coisas... Mas, irmãos, porque dependendo da situação que nós estamos vivendo, a gente fica não só no mundinho, mas a gente fica dentro de uma caverna. E dentro da caverna não tem visão de horizonte. Só tem escuridão. Só tem trevas. Por
isso que Jabes pediu, Senhor, amplia. Ele diz assim, Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo e meus termos ampliares, eu quero conquistar, eu quero ser um conquistador. Até hoje eu não consegui nada, mas a partir de hoje, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder de fazer com que eu conquiste grandes coisas. Irmãos, tem que crer. Não adianta só pedir, tem que crer. Tem que acreditar. E aquele rapaz, ele acreditava. E ele disse assim, a terceira coisa que ele pediu, e a tua mão for comigo. Jabes, ele falou uma coisa, a mesma coisa que Moisés, quando saiu lá do Egito, falou para Deus. Deus estava aborrecido com o povo. Aí Deus falou assim, olha, você pode ir. Eu vou colocar um anjo à sua frente e ele vai te guiar, vai proteger vocês, toda a nação. Pode ir, Moisés. Aí o que ele falou para Deus? Daqui eu não saio se o Senhor não for comigo. Jabes, ele pediu ao Senhor, Senhor, amplia a minha visão, me abençoa, mas eu quero que o Senhor esteja comigo. Aonde eu for, eu quero que o Senhor esteja comigo. Porque, irmãos, não adianta nós conquistarmos grandes coisas. Não adianta nós termos o nosso nome mudado. Não adianta as pessoas nos reconhecer como novas pessoas, mas se Deus não for conosco. Tem muitas pessoas que um dia estiveram na igreja, vieram para a igreja, Deus transformou, mudou o nome, mudou. As pessoas olhavam para ela, não, é outra pessoa. Mas, infelizmente, hoje voltaram para lá. Voltaram a viver novamente as velhas práticas. O que adianta? Talvez não esteja nem vivendo as velhas práticas, mas não está na presença do Senhor. Não adianta conquistarmos muitas coisas, como Jabes pediu aqui, amplie a minha visão. Eu quero conquistar muitas terras, eu quero conquistar muitas coisas, eu quero ser reconhecido, mas eu quero também que o Senhor esteja comigo. Não adianta ninguém aqui conquistar grandes coisas se o Senhor não for com você. O bom é conquistar, mas com a presença do Senhor nas nossas vidas. Porque conquistar, irmãos, muitas pessoas que não têm Deus conquistam. Quantas pessoas você conhece que tem muito dinheiro, muitos bens materiais, mas não tem Deus? Quantas? Conquistar é muito bom, mas com a presença do Senhor junto, aí fica melhor ainda. Eu tenho o que eu quero e tenho o Todo-Poderoso na minha vida. Porque quando nós temos Ele, Ele cuida de nós e cuida daquilo que Ele mesmo nos concedeu. Nós temos a proteção para nós e para as nossas coisas. Então Ele pede ao Senhor que, se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que o mal não seja aflito. Ele pediu que as aflições, tem uma tradução, eu até escrevi aqui, a tradução de linguagem de hoje, ela diz, deixa eu ver se eu anotei. Na linguagem de hoje, esse mesmo texto diz assim, no versículo 10. Ó Deus, abençoa-me e dai-me muitas terras. Fica comigo e livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Ele pede ao Senhor, livra-me de qualquer coisa que possa me causar dor. Porque a mãe daquele rapaz teve dor quando teve ele. E ele viveu numa dor, uma angústia muito grande. Por quê? Porque eles olhavam para ele e lembravam do que havia acontecido. A mãe daquele rapaz, todas as vezes que olhavam para ele, lembrava da dor que ela tinha sentido. As pessoas que conviviam com ele, olhavam para ele e falavam assim, esse aí causou muita dor na mãe dele. Esse aí causou muito sofrimento na mãe dele. Então ele pediu ao Senhor, Senhor, me livra da dor. Eu convivi com ela durante muito tempo. Irmãos, de repente tem pessoas aqui convivendo com dor. Dor do passado. Dor de coisas que aconteceu no passado. Se livra disso. Como? Como que eu vou me livrar dessa dor? Como que eu vou me livrar desse sentimento que me machuca? Busque a Deus. Faça como Jabes. Busque a Deus.
Peça ao Senhor, Senhor, me limpa, me purifica, arranca de mim esse sentimento de dor. Peça a Deus. Irmãos, eu acredito que Jabes, se tinha psicólogo, psiquiatra, ele deve ter procurado todo tipo de ajuda para se livrar disso, mas ele só encontrou no Senhor. Ele só encontrou em Deus. Só Deus deu para ele o que ele precisava. Aí no final do versículo 10 fala assim: e Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Depois que Deus deu para ele o que ele tinha pedido, aí sim, o versículo 9 fala: e foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Aquela mãe, provavelmente ele tinha irmãos, e de repente os partos que essa mulher teve dos outros filhos, ela não sofreu tanto. De repente ela olhava para os outros filhos e falava assim: o Joãozinho, quando eu tive ele, eu não senti tanta dor. O Pedrinho eu não senti tanta dor. Mas o Jabes, foi muita dor. Foi muita dor. Esse menino só me trouxe dor. Esse menino trouxe angústia na hora de nascer. Mas só que a Bíblia não fala dos irmãos de Jabes, mas fala dele. Aquela mulher que deu ao seu filho um nome de dor. Aquele filho de dor, para mim, ele foi um filho, um exemplo de filho para uma mãe. Porque o nome dele está citado na Bíblia e no versículo 9 fala: e foi Jabes mais ilustre, mais importante do que os seus irmãos. O causador de dor teve um encontro com Deus. Deus tirou aquela carga, aquele peso dele. Deus deu para ele tudo aquilo que ele pediu e fez dele uma pessoa ilustre. É assim que Deus faz quando a gente busca ele. Essa foi a oração de Jabes. Jabes é conhecido na história da Bíblia pela sua oração. Pelo clamor que ele fez a Deus, pela situação que ele estava vivendo. E o Senhor diz assim: clama a mim e responder-te-ei. Clama a mim que eu vou te anunciar coisas grandes. Clama a mim que eu vou te dar coisas que você nem imagina, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. É pensamentos de paz e não de mal. Deus tem coisa boa para nós, igreja. Mas por que eu ainda não recebi? Se Deus tem tantas coisas boas para mim, por que ainda eu não recebi? Mas você acredita que Deus tem? Sem crer é impossível. Sem crer é impossível agradar ao Senhor. Jabes agradou ao Senhor, não porque ele é um coitadinho que tinha um nome chamado aquele que provoca dores, mas Jabes agradou ao Senhor porque ele acreditava em Deus. Ele fez uma oração acreditando que aquela oração, aquele pedido que ele estava fazendo, estava chegando diante de um Deus poderoso que poderia responder a oração dele. Irmãos, o que agrada a Deus, o que faz Deus responder às nossas orações é quando Ele olha para dentro de nós e só Ele tem o poder de entrar aqui dentro. Porque uma coisa é falar, outra coisa é sentir. Tem muita gente que fala muito, mas não sente nada. Para que eu possa alcançar de Deus, não basta só falar. Eu tenho que sentir dentro de mim uma fé viva. Eu tenho que crer. Tem pessoas que oram já duvidando o que vai acontecer. Tem pessoas que fazem uma oração até muito bonita. Mas lá no íntimo, lá onde só o Espírito Santo pode entrar, está assim: mas será que vai acontecer? Será que eu vou conseguir? Será que Deus vai fazer? Tem umas que ainda duvidam até do poder. Será que Deus tem poder para fazer isso? Tem. Ele tem poder. E Jabes sabia disso. De um homem talvez desprezado, ele passou a ser o mais ilustre da sua família. Deus honrou aquele homem. Deus deu honra a ele. Não porque
era um coitadinho que tinha um nome feio. Mas por causa da fé que Deus encontrou no coração daquele homem. E é isso que Deus procura em nós, irmãos. É isso que Deus procura na igreja, fé. Uma palavra com 2 letras e um acento, mas que faz uma diferença tremenda na nossa vida. Fé. Fé é a certeza de que os meus olhos ainda não viram, mas que vai acontecer. Porque eu estou pedindo a um Deus poderoso, que pode todas as coisas. Fé é não esperar que tem que acontecer agora. Fé é dizer para o Senhor, eu não sei quando vai acontecer, mas eu creio no Senhor que vai, e eu vou esperar com paciência no Senhor. Isso é fé. Jabes teve fé de provocador de dores. Ele teve o seu nome trocado para ilustre, importante, mais importante do que todos os seus irmãos. E você também é importante para o Senhor. Talvez você ainda não descobriu isso, que você também é um ilustre, uma pessoa ilustre, uma pessoa importante. Talvez você está ouvindo essa palavra hoje para que Deus te despertando aí dentro do seu coração que você é importante. De repente, Jabes, por um tempo, ele achava que ele não prestava, que ele realmente era um provocador de dores. De repente, Jabes, quando olhava para a mãe dele, pensava assim, oh, coitadinha da minha mãe, eu fiz ela sofrer tanto. Eu nem me lembro, eu não me lembro, porque eu era um bebezinho, recém-nascido. Mas ela conta que eu fiz ela sofrer muito. Talvez durante muito tempo, Jabes se lamentava pelo acontecido. Até que um dia, ele falou assim, agora chega. Agora chega. A minha história vai ser mudada. Agora chega. Eu não vou ser mais considerado um provocador de dores, não. Agora eu vou ser uma bênção para minha família. Eu vou ser um ilustre. Minha família vai ter honra, vai ter como é que fala? Orgulho. Minha família vai ter orgulho de mim. Minha mãe, quando olhar para mim, não vai lembrar mais da dor que ela sentiu quando eu nasci. Mas ela vai lembrar agora do que está acontecendo. Ela vai ver o que está acontecendo na minha vida. E ela vai ter orgulho de mim. Ela vai pensar assim, eu sofri muitas dores, mas valeu a pena, porque agora eu coloquei uma pessoa importante neste mundo. Eu sofri muitas dores para ter ele sim, mas olha o que ele se tornou. Um ilustre, uma pessoa importante. Mudou, irmãos, mudou o pensamento de Jabes, mudou o pensamento de todas as pessoas que estavam à volta dele, quando ele buscou o Senhor, quando ele pediu ao Senhor, Senhor, me abençoa. Vamos pedir ao Senhor para nos abençoar. Eu não sei qual bênção que você precisa. Eu não sei se titulado por alguma coisa, como Jabes foi titulado lá, o conhecido como o que provoca dores. Eu não sei até que se você já foi um provocador de dores na vida de alguém. Mas essa história pode mudar. Como mudou na vida de Jabes. Pode mudar na sua vida também. Creia somente. Creia em Deus. Nós vamos fazer uma oração agora. E você vai orar e vai pedir ao Senhor, Senhor, eu vou fazer a oração que Jabes fez. Vou fazer não com as palavras que ele falou, mas eu quero fazer com a fé que ele teve. Ele acreditou no Senhor e ele recebeu a bênção dele. A vida dele mudou, a história dele mudou. As pessoas olharam para ele, passaram a olhar para ele de forma diferente. E eu quero que as pessoas também olhem para mim de forma diferente. Amém? Fique de pé em nome de Jesus.
seja o nome do Senhor. Talvez tem pessoas aqui nessa noite que são tituladas lá fora de uma forma desagradável. As pessoas olham para você e dizem: olha lá, está passando o bêbado, o drogado, está passando lá o infiel, o irresponsável. Quantos títulos as pessoas dão às outras? Talvez você fique triste, aborrecido, mas o Senhor quer mudar essa história. Você não vai ser mais reconhecido pelo que você era antes, ou pelo que você fez antes. Não é assim que Deus quer que você seja reconhecido. Não importa o que você fez no passado. Não importa o que aconteceu no passado. O que importa é hoje. O que importa é hoje. E se você está disposto a mudar essa história, se você está disposto a não mais ser reconhecido de uma forma desagradável, Deus pode fazer isso. Ore ao Senhor. É tão simples. É só falar para Deus: Senhor, eu não quero mais ser o que eu sou. Eu não quero mais pensar o que eu penso. Eu não quero mais agir da forma que eu costumo agir. Eu quero ter uma mudança de vida. Eu quero que as pessoas olhem para mim. Irmãos, e você não vai fazer isso não só por causa das pessoas, não. As pessoas são só a consequência da sua atitude de hoje. Mas você vai fazer isso por você mesmo. Eu vou mudar por mim. Eu vou mudar porque eu não quero mais continuar vivendo dessa forma. Eu vou mudar porque eu não quero mais ser visto pelas pessoas, porque isso me faz mal. Muda por você. Não muda por ninguém. Muda por você. Toma essa atitude, a mesma atitude que Jabes teve. Muda por você. Comece a orar. Fala para Deus. Fala para Deus o que precisa ser mudado aí. Grandioso Deus e eterno Pai, graças eu te dou, Senhor, pela tua palavra. Graças eu te dou, Senhor, por cada vida que se encontra aqui nesta noite. Graças eu te dou, Senhor, porque eu creio que da mesma forma que o Senhor foi com este homem chamado Jabes, da mesma forma o Senhor quer, o Senhor deseja ser conosco nesta noite. A vida daquele homem mudou quando ele teve um real encontro com o Senhor. A vida daquele homem foi transformada. Ele foi honrado. Ele foi honrado pelo Deus vivo quando ele o buscou de todo o coração. Ele foi honrado pelo Deus vivo quando ele colocou diante de Deus as suas petições. Ele já tinha tentado sozinho, mas ele não conseguiu. Aí ele descobriu que existe um Deus no céu. E este Deus, ele é poderoso. Ele tem todo o poder em suas mãos. Ele fez o céu e a terra. Ele fez os luminares.
Ele fez o sol, a lua. Ele fez os mares. Ele fez os animais. Ele fez o homem. Ele fez tudo o que há nessa terra. Só um Deus com tamanho poder pode fazer aquilo que você precisa. Só um Deus com tamanho poder pode mudar a sua história. Só um Deus com tamanho poder pode calar a boca daqueles que falam mal de você. Todos terão que olhar para você e ver o que Deus fez, que em você é uma excelência de Deus. Oi, abassori, ela canta lama. E anda lama, sori, ela canta lama. Receba de Deus. Receba agora a atenção de Deus à sua oração. Os ouvidos do Senhor estão atentos à oração que você está fazendo. Você que determinou agora que não aceita mais viver dessa forma. Você está diante de um Deus que muda todas as coisas. Receba agora de Deus. Receba uma unção de ousadia. Receba agora uma unção de força, de resistência. Você não vai voltar. Você não vai voltar do lugar onde Deus está te tirando agora. Você não vai voltar a ter aquela vida que você tinha antes. Deus está fazendo tudo novo. E quando Deus faz, Ele faz o de melhor. Ele está fazendo tudo novo. Ele está colocando um brilho em você. Não notou, já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Receba a cura, igreja. Receba a cura. Receba a cura. Abassori, alabassori, alacanta, yanda, lamanás. Receba a cura. Receba a cura da sua alma. Receba a cura. Receba a cura dessa ferida que um dia foi colocada no seu coração. Receba a cura. Você está sendo curado agora. Em nome de Jesus. Você está sendo curado daquelas palavras que você ouviu. Você está sendo curado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta suas mãos. Yabassori alamanas. Ori alabassori alamanas. Ori alabacanta alamanas. Ori andala cantaria manas. Yabassori alamas. Ori alamas. Espírito de Deus, derrama a tua unção neste lugar. Canta la bassori, ela canta la, derrama o teu poder neste lugar. Enche essa vida da tua presença. Enche essa vida de poder, de ousadia, de coragem, de temor. Enche, Espírito Santo, a minha sori, alamas. Quero que vá
ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo move você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Segura na mão do seu irmão aí. Essa pessoa que está do seu lado tem um valor inestimável. Aleluia! Você tem valor, meu irmão. Você tem valor, minha irmã. Não deixe que ninguém fale ao contrário. Não permita que ninguém fale ao contrário. Você tem valor para Deus. Você tem valor para o Espírito Santo. Você tem valor para Jesus. Você tem valor para a igreja do Senhor nessa terra. Você tem valor. Você é mais valioso do que todo ouro nessa terra. Você tem tanto valor que Jesus morreu por você. Não importa o que falem de você. Importa o que Deus está determinando para a sua vida a partir de agora. É isso que importa. É isso que importa. É o que Deus está determinando a partir de agora para a sua vida. Você tem valor. Você tem valor. Que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você. Então você vê pra ele importante. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Aleluias, aleluias, aleluias. Você tem valor. Nós temos valor. Nós temos valor. Aleluia. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos valor, igreja. Nós temos valor. E a prova que nós temos valor é que Jesus morreu por nós.